Nessa tela do final a gente tem a mesma coisa que a gente fez semana passada, transposto para Ré maior, né? Aquela frase de brigas nunca mais, transposto uma quarta acima para Ré maior. A primeira linha é a harmonização que a gente fez em posição fechada, tá? Que é essa aqui, que eu vou tocar agora para vocês. Tá? Para aquela formação, cada voz é um instrumento. São 5 vozes, né? A primeira voz é trompete, depois sax alto, depois sax tenor, depois trombone, depois sax barítono, né? Na segunda linha, a gente tem o drop 2, né? Ou o pula 2, ou seja, a segunda voz transposta oitava abaixo. Aí quem fazia a voz 3, 4 e 5 passa a ser feito por quem fazia a voz 2, 3 e 4, né? E o que era a voz 2 passa a ser a voz 5. Então nessa segunda linha tá a mesma coisa, só pra gente revisar, né? É a mesma coisa com o drop 2, com pula 2, né? Eu vou tocar agora para vocês. Na terceira linha, a gente tem o drop 3. Tá? Ou seja, a terceira voz é transposta oitava abaixo, né? Então, quem fazia a voz 3 e 4, né? Quem fazia a voz 2 e 3, passa a fazer agora a voz 3 e 4. Quem fazia a voz 5, passa a fazer o que era a terceira voz, oitava abaixo. Espero que esteja claro, né? Então, nessa terceira linha aí, a gente tem o drop 3, que naturalmente vai ficar um pouco mais aberto e a voz mais grave vai ficar mais grave, né? Obviamente, quando a gente faz drop 2, a voz de baixo fica mais grave em relação à posição fechada. Drop 3, a voz de baixo fica mais grave ainda, e naturalmente, quando a gente faz drop 2 e 4, a voz mais grave fica mais grave ainda. E agora o último exemplo, que é drop 2 e 4. Esses 4 voicings é da mesma harmonização, né? Está claro isso para vocês, né? Ou seja, são as mesmas notas. O que a gente tem aí é uma diferença apenas de abertura. A gente tem várias formas de fazer essa harmonização dessa melodia, né? Eu tentei fazer aqui uma que seja bem básica, né, para ser acessível e para a gente desenvolver a partir daí. Depois a gente vai ver estratégias de harmonização de notas, estratégias diferentes de harmonização de melodia, né? Estratégias específicas para harmonização de notas melódicas, de notas de passagem, de notas de aproximação cromática. Existem algumas estratégias diferentes que a gente vai ver depois. Mas a intenção agora foi exemplificar da maneira mais básica possível uma harmonização de melodia em bloco, em posição fechada e algumas posições abertas, né? Lembra que na live passada a gente fez uma harmonização em bloco sem a dobra de oitava, que foi esse que eu peguei, que eu estou usando aí agora. A gente fez outra com a dobra de oitava, mas não é essa que eu peguei. Na verdade, a gente dobrou o barítono aí nos 4 primeiros acordes, a gente dobrou a primeira voz com a quinta, por acaso, né? Não intencionalmente, digamos assim, né? A gente pendurou as notas, a gente podia ter colocado no primeiro acorde, a gente poderia ter colocado si em vez de lá. Ficaria, né? Podia ficar assim, mas eu não quis que ficasse muito a segunda nas vozes de baixo, né? Porque ficaria Ré, Lá, Fá sustenido, Ré, Dó sustenido e Si. Aí eu preferi Dó em vez de Si lá na voz de baixo, né? Aí ficou dobrado, né?
for dobrado, mas por acaso. Ou seja, a intenção não é dobrar sistematicamente a primeira voz, não. Esse tipo de harmonização em bloco, ele é muito usado, ele é concebido e ele é bastante usado em harmonias que são basicamente tetrádicas, né? Por mais que a gente use acorde no jazz, na música popular, nesses gêneros que usam harmonia tetrádica, né? Por mais que a gente use extensões, por mais que a gente use acordes de 5, 6 notas, e às vezes até 7 notas, né? Ocasionalmente até mais, mas normalmente a gente vai ter no máximo as 7 notas de uma escala simultaneamente tocadas no acorde, né? Mas esses gêneros, eles usam harmonias basicamente tetrádicas, né? Você vê as cifras desse exemplo, por exemplo, é tudo tétrade. A gente pode incluir nona, a gente pode incluir sexta, né? A gente, eventualmente, em acorde menor, sobretudo, a gente pode incluir quarta. Às vezes, em dominante, a gente inclui quarta aumentada, né? Que é a 11ª aumentada, mas a harmonia é basicamente tetrádica, né? Então, quando a gente faz 5 notas, quando a gente harmoniza... talvez eu devesse ter começado esse exercício de harmonização, esse exemplo de harmonização a quatro vozes. Porque aí fica a tétrade bonitinha em cada acorde, 4 notas diferentes, né, em cada acorde. Quando a gente usa 5 vozes, um dos procedimentos o dobramento da primeira é um procedimento muito comum. Mas talvez eu esteja sendo pouco ortodoxo aí, no sentido de que a quinta voz às vezes dobra, às vezes não dobra, né, a primeira. Nesse exemplo aí, a gente fez um outro na live passada, no qual a gente dobrou sistematicamente, né, a primeira voz com a quinta. Quando você tem 3 notas, né, é bem consistente o resultado dessa operação de oitavar ou para cima ou para baixo a voz do meio, né? Então, por exemplo, a gente tem, digamos, um Ré maior, né? Ok? O procedimento padrão, vamos dizer assim, de transformar uma posição fechada numa posição aberta é pegar a nota do meio ou uma nota do meio. Nesse caso, como a gente só tem 3 notas, só tem obviamente uma nota no meio, a gente pega a nota do meio e oitava ela, ou para cima ou para baixo, né? Se a gente oitavar ela para cima, a gente vai ter essa posição aqui. Mas é isso aqui, né? Se a gente oitavar esse Fá sustenido para cima, vai ficar essa posição aberta. Se a gente oitavar o Fá sustenido para baixo, vai ficar... Aqui dá para fazer de uma mão só. Vai ficar essa posição aqui, tá? Normalmente a gente oitava para baixo, por quê? Para nenhuma voz ficar acima da voz da melodia, né? Supõe-se que esse Lá, aí, no caso desse Ré maior, é a nota da melodia, né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pula, a gente oitava a voz do meio, ou uma das vozes do meio, para baixo. Nesse caso, isso aí é um pula 2, né? Quando eu transformo esse Ré maior nessa posição aberta aqui, né? Eu tenho um pula 2. Só que quando eu tenho mais de 3 notas no acorde, obviamente eu vou ter mais de uma nota interna, né? Então eu tenho a opção de oitavar para baixo a segunda voz ou a terceira voz para transformar a posição fechada numa posição aberta. O que acontece é que quando eu tenho 4 notas, o resultado disso vai ser menos homogêneo. Por quê? Existe um princípio básico de orquestração e de arranjo, e reparem porque isso é bastante importante, né? Existe um princípio básico que é bem geral, segundo o qual uma disposição de notas equilibrada é uma na qual os intervalos entre cada uma das vozes é mais ou menos semelhante. Numa posição fechada, você tem, obviamente, terça e terça, né? Quando você faz nesse Ré aqui, eu tenho terça e terça. Nessa posição aqui, eu tenho o quê? Quinta e sexta, ou seja, são intervalos cujos tamanhos não estão muito distantes um do outro, né? Uma quinta não está muito longe de uma sexta. Nessa posição aqui,
eu tenho a mesma coisa, uma sexta embaixo e uma quinta em cima, né? Ou seja, a distância entre as notas está mais ou menos homogênea, né? Ao passo que isso aqui, por exemplo, se eu fizer isso aqui, por exemplo, vou apagar isso aqui, teoricamente e a princípio ele é menos equilibrado, porque ele tem uma quarta embaixo e em cima ele tem uma terça mais uma oitava, né? Uma décima, né? Então uma quarta embaixo e uma décima em cima, ou seja, ele estaria desequilibrado, né? Então é melhor, pelo menos até que a gente adquira bastante experiência de orquestração e adquira e tenha bastante segurança do efeito que a gente quer, quando a gente vai quebrar, romper essas regras, esses princípios, né? É legal que a gente se atenha a essas regras ou esses princípios, né? Toda regra existe para ser quebrada, né? E você deve experimentar de todas as maneiras que você quiser. Mas, se você está querendo um voicing que soe homogêneo, você vai preferir, a princípio, distribuir as notas de maneira que os intervalos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá claro? Indo adiante, né? O que acontece com tétrade, vou fazer uma tétrade aqui de Ré com sétima maior, né? O que acontece com a tétrade é que ela vai ter, como eu falei, ela vai ter duas notas internas, né? Então, o resultado dessa operação de oitavar uma das vozes internas, ela vai ser menos homogêneo, né? Esse resultado vai ser menos homogêneo do que quando você faz isso com a tríade, né? Porque na tríade você só tem uma voz lá em cima. Então, se eu faço o pulo a 2 aqui, ou seja, oitavo essa segunda voz, que é o Lá, eu vou ter um resultado que não é tão homogêneo quanto a posição aberta de uma tríade, mas não é também tão heterogêneo quanto aquele exemplo que a gente viu, né? Ou quanto seria se não tivesse esse Fá sustenido aqui, por exemplo, no meio. Então, nesse voicing aqui, né? Ou seja, ele não é tão homogêneo quanto a tríade, mas ele ainda é razoavelmente homogêneo. Eu tenho aqui uma quarta, depois eu tenho uma terça, depois eu tenho uma quinta, né? São ali 3, 4, 5, são intervalos vizinhos, né? Vou pegar a terceira voz, obviamente, e vou colocar a oitava abaixo, Fá sustenido. Aí eu vou ter o quê? Ele vai ter Fá sustenido Ré, que é uma sexta, Ré, Lá, que é uma quinta, e depois Lá, Dó sustenido, que é uma terça, né? Ele não é tão homogêneo, mas também não é tão heterogêneo quanto aquele outro exemplo. A gente vai ter, né? Vai ter esse som aqui. E finalmente eu tenho o pula 2 e 4, que vai ser o mais homogêneo dos três e o mais aberto, o mais amplo dos três, né? Eu vou acabar com as adjacências, né? Então eu já crio de cara aqui uma quinta, quando eu omito a segunda, ou seja, vou botar esse Lá aqui, na clave de Fá. Vou botar esse Ré lá embaixo. Aí esse voice é mais homogêneo, né? Então eu tenho isso aqui. Tenho quinta, sexta e quinta. Ele é mais homogêneo, mais aberto. Obviamente, por ser mais aberto, ele é mais amplo, o âmbito dele é maior. Em outras ocasiões, a gente vai explorar mais, como eu falei, outras maneiras de reharmonizar, ou de harmonizar notas de passagem, notas de abordagem, como fala o norte-americano, né? Notas melódicas, como a gente fala em português. Aí tem a estratégia cromática, tem a estratégia diatônica, tem a estratégia paralela, tem a estratégia dominante. A gente vai ver isso em outra ocasião, tá? Mesmo usando uma maneira só de harmonizar essa melodia, a gente tem várias sonoridades, né? Durante uma frase dessa, a gente pode usar um pedaço da frase uma voz fechada, um outro pedaço da frase uma voz aberta. Ou seja, mesmo
mesmo com essas técnicas básicas, ou com essa técnica básica de harmonização em bloco, a gente já tem uma diversidade de sonoridades e de opções que é bastante grande, né? Pense aí que nesses 2 compassos, essa frase praticamente tem 2 compassos, né? Escrita em 4x4 pelo menos. E que dentro desses 2 compassos a gente pode fazer várias coisas, né? A gente tem aí 4 opções, mas são mais do que 4, porque a gente pode combinar elas de diferentes maneiras, né? Eu posso usar uma nota da melodia, a outra com voz aberta, ou um pedaço fechado, um pedaço aberto de outra forma, enfim. Uma outra maneira básica da gente harmonizar uma melodia é não harmonizando todas as notas. Por exemplo, eu posso começar com os outros sopros só aqui, a partir desse si, ou atacar só algumas notas, né? Enquanto o trompete ataca a melodia, o instrumento que está fazendo a voz de cima faz a melodia, eu posso atacar algumas notas e outras não, né? Com os outros instrumentos. Mas não é o que eu vou exemplificar agora. O que eu queria exemplificar agora é um pouco de background.